Há apenas um esporte que possa rivalizar na preferência do brasileiro com o futebol. E esse esporte não é nem o vôlei, nem o basquete, nem a natação ou o judô que tem nos rendido tantas medalhas nas Olimpíadas. O esporte favorito do brasileiro ao lado do futebol é falar mal do governo, qualquer governo que seja. Será que nós nos esquecemos que os nossos governos são frutos da nossa livre escolha? Assim também é com o Senhor. Deus nos cumula com um amor que não nos constrange, um amor que não nos obriga a amá-lo. Se você conhece a história bíblica da criação, você vai se lembrar de que Deus coloca no jardim duas árvores. Uma, a árvore da vida, e a outra, a árvore do discernimento do bem e do mal. E ele ordena ao homem que não coma dessa segunda árvore. E a questão comum, quando se apresenta essa história, é se não era para comer, então por que Deus a colocou ali? Isto aponta para a nossa liberdade de escolha. Deus não deseja que o homem o ame por constrangimento ou por obrigação, mas segundo a sua livre vontade, porque assim nós escolhemos. Na passagem de hoje, nós vemos Deus exercendo a sua paciência, a sua bondade e o seu amor o suficiente para suportar a Israel quando Israel vira as costas para ele. Do mesmo modo, Deus se mostra gracioso para conosco quando nós desejamos ser como todos os demais, como todas as demais pessoas, escolhendo virar as costas para Ele e negar a sua autoridade sobre as nossas vidas. Mas ainda que Deus permita e nos trate com paciência, Ele não nos poupa das consequências das nossas escolhas. Nesta passagem, a má escolha de Israel, rejeitando ao Senhor como rei, preferindo ter um rei como de todas as outras nações, resultou em opressão, em exploração, em expoliação. As nossas paixões, assim como os governantes de Israel, são os nossos piores tiranos. Nossos apetites nos governam. Tudo aquilo que cativa o nosso coração, a parte de Deus, termina por nos escravizar à sua vontade. Os reis de Israel, segundo o coração do homem, resultam sempre em desastre. A história toda de Israel no Antigo Testamento comprova este fato a partir do rei Saul. Mas quando o governo do coração é exercido, ou governo, melhor dizendo, inclusive o do coração é exercido segundo o coração de Deus, como aconteceu com Davi, o resultado sempre foi bênção e paz. Se isso é verdadeiro para com um homem como Davi, mais verdadeiro ainda é para o grande rei, o filho de Davi, Jesus Cristo, aquele que a Bíblia descreve como o governante justo. Jesus não é um rei que nos expolia. Jesus não tira de nós. Antes, ele dá tudo, inclusive a si mesmo. Ele exige, em troca disto, não os nossos filhos, não as nossas fazendas, não os nossos animais, mas ele exige de nós o todo da vida. Só que ele exige esse todo da vida não para proveito próprio, não para a sua própria satisfação e o seu próprio prazer, mas para o nosso bem, para cuidar de nós, para nos tratar com amor, com bondade e com justiça. O amor de Cristo é um amor que, ao invés de tirar, oferece-se. Jesus é o governante perfeito que cada um de nós anseia. Tomar parte neste governo, no governo de Cristo, é uma escolha livre e consciente de cada homem e mulher. Você não é obrigado a isso. Você pode escolher submeter-se a Cristo. Ou então,
sujeitar-se ao cativeiro de todo aquele que escolhe ser como todas as nações.